E a palavra de Deus é muito clara: todo ser que respira, louve o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela certeza da nossa salvação. Muito obrigado, Deus, porque nós cremos que o Senhor tem algo extraordinário e tremendo para nós nesses dias que nós estamos vivendo. Nós louvamos a Deus pela igreja do Senhor. Meu Pai, nós sabemos que há tantos que estão ficando pelo caminho, ó Deus, mas a igreja continua. Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, sabemos que nos últimos dias nós iríamos ver tudo isso acontecendo. O amor de muitos iria esfriar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos prepare também, ó Pai, para o nosso encontro com o Senhor. Nós não sabemos quando, mas o Senhor sabe também. E ó Deus, muito obrigado. Nós só temos que agradecer ao Senhor, porque nós estamos vendo a Tua palavra se cumprindo, Senhor. A nossa geração está vendo isso. E ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer também em nossas vidas. Amém? A graça e a paz do Senhor, mais uma vez, nós estamos felizes porque o Senhor nos concede hoje a vida, né? Estamos aqui na casa do Senhor e a palavra do Senhor nos diz que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hoje é mais difícil nós estarmos reunidos juntos, mas esses momentos que o Senhor tem nos proporcionado de buscar ao Senhor tem realmente sido um refúgio das nossas vidas, né? E essa música que nós vamos cantar agora do cantor cristão, Refúgio Verdadeiro, e os irmãos podem se levantar e cantar conosco. Você que está aí na sua casa, que esta semana que está se abrindo para nós, que você sinta abrigado por Jesus Cristo e que a sua vida esteja entregue nas mãos do Senhor. Que você corra para um refúgio, mas esse refúgio é o Senhor Jesus Cristo, amém? Cante conosco, Refúgio Verdadeiro. Hino 324. Livrar.
nossa geração nunca pensou em viver. Mas nós acabamos de cantar, né? Eu não abandonarei o Senhor, eu nunca o deixarei. Podem vir ondas, tempestades, mas o Senhor, Ele está comigo. A vara dele e o cajado dele me consolam. Essa palavra, ela me dá um ânimo, porque o Senhor, Ele tem cobrido a minha vida com a graça, porque a palavra do Senhor nos diz que a graça dele nos basta. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado onde você está, na sua casa e na sua vida, mas eu tenho uma certeza que a palavra do Senhor nos diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu tenho sentido a presença do Senhor na minha vida. Sei que Ele está aqui, e Ele está aí onde você está, porque Ele quer cobrir você com o sangue de Jesus Cristo. Nós vamos cantar a música Cobre. Nós descansamos porque o Senhor é Deus, porque Ele vive. Ele vive. Nós não estamos aqui adorando a um Deus distante, longe e que não nos ouve. Nós adoramos a um Deus vivo, que ressuscitou, um Senhor que vive. É porque Ele vive é que nós temos a certeza de que a nossa vida, haja o que houver, está nas mãos do Senhor. Eu tenho essa certeza que Jesus vive. Se você e onde você está, você ainda não teve essa oportunidade, não entregou a sua vida,
não reconhece ainda que Jesus vive, hoje é o dia. É hoje. Hoje é a oportunidade. Jesus está batendo na porta do seu coração. E Ele quer entrar. E Ele quer fazer morada na sua vida e na sua casa. Ele vive. E nós temos a certeza do amanhã. Pode ser que seja um amanhã aqui, mas pode ser que seja a eternidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá doenças, porque Ele vive. Nós cremos no amanhã. Amém? Cante conosco, porque Ele vive. Amém? A minha vida está nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida, porque Ele vive. Por isso que a gente crê no amanhã, que a nossa vida está nas mãos dEle. Irmãos, é interessante que nesse momento que a gente está vivendo, eu creio que cada um de nós escutamos muitas coisas. Algumas coisas boas, outras coisas ruins. Talvez nós escutamos, fecha a igreja, abre a igreja, né? Nós vimos tudo isso acontecendo. E algumas palavras, elas realmente nos entristecem. É interessante que nós
ofendemos as pessoas e as pessoas também nos ofendem, né? E a gente tem que ter noção disso. E eu queria pensar com os irmãos, nessa noite, algo interessante, está lá no Salmo 23, versículo 5. E é interessante quando nós pensamos no Salmo 23, a nossa ideia, a ideia que a gente tem é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu queria pensar com você no Salmo 23, versículo 5, e que você tomasse posse da palavra de Deus para você nessa noite. E olha só o que o Salmo 23, versículo 5, transmite para nós. Todos nós sabemos de cor, nós temos que crer nisso. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Com certeza, de todas as maravilhosas promessas que nós temos no Salmo 23, na minha visão, tão pequena, ela é muito gloriosa. Pense no que Jesus está se comprometendo a fazer por nós aqui. Olha o que a palavra de Deus é bem clara. Ele nos diz que vai preparar uma mesa para nós. Ele vai espalhar, na minha visão, um alimento maravilhoso sobre ela. E o próprio Jesus virá para nos servir. E nos servir um grande banquete. E tudo isso na frente dos nossos inimigos. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Nós sabemos que o próprio Deus, Ele está fornecendo para nós esse tipo de alimento. E esse jantar, esse banquete que Deus está preparando para nós, não vai ser uma comida qualquer. E a palavra mesa, quando nós entramos na própria cultura judaica, a palavra mesa tem um significado muito importante. Acontecerá nesse banquete um volume crescente de alimentos. E Deus aqui não está falando de um pratinho de comida. Ele está falando de um enorme volume de comida, de um banquete muito imponente, e Ele vai colocar diante de nós fileiras e mais fileiras dos mais deliciosos alimentos espirituais, para que nós possamos experimentar todo esse alimento espiritual que Deus está nos dando. E é um único convidado especial para essa refeição que Deus está fazendo para cada um de nós. Esse convidado é você e eu. Nós somos convidados por esse grande banquete. Deus vai fazer esse fantástico trabalho de preparar e de servir todo aquele que ama Jesus, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mas mais do que isso, para haver um clima, Deus declara que este momento que nós estamos vivendo, é para a gente sorrir, é para nós nos alegrarmos e para o momento de nós cantarmos. Olha o que Salomão deixa bem claro em Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Para rir é que dão banquetes, e o vinho alegra a vida. Para rir é que tem banquete. E o Salmo 23 é uma promessa de Deus para nós. Um grande banquete já foi preparado para cada um de nós, enquanto você se alimenta desses alimentos preciosos que Deus preparou para cada um de nós. E olha o finalzinho do versículo: Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus vai nos ungir com alegria, com o óleo da alegria, mais do que os nossos amigos, mais do que os nossos companheiros. Você crê nisso? Você já entendeu a profundidade disso na nossa vida? E é interessante também, enquanto isso, ao preparar esse banquete para nos servir, Deus vai fazer com que os nossos inimigos
se assentem na parte mais afastada dessa cena e vai observar todo o desenrolar desse banquete. Eles vão ver o nosso próprio Senhor distribuindo, nos servindo esse banquete em sua mesa. Ele vai levando até a sua cadeira, servindo você. E aí eles vão começar a observar você preenchendo a sua alma com um deleitoso manjar celestial. Você pode crer nisso? Você está vivendo isso? Nenhum poder do diabo, nem o próprio diabo consegue entender esse tipo de amor de Deus por nós. As trevas não conseguem entender a misericórdia e a graça de Deus com os seus eleitos, com os seus escolhidos. Que cena incrível! Seus inimigos vão entrar em choque. Com certeza eles estavam certos que Deus iria te derrubar devido aos seus fracassos. O inimigo estava pronto para se alegrar com o mal, principalmente quando cada um de nós fomos destruídos, com a nossa tristeza, com a nossa angústia, até mesmo com a nossa depressão. No entanto, agora, irmãos, que coisa tremenda isso! Eles recebem uma ordem de observar o nosso banquete. O próprio Deus os servindo, eles são forçados a observar como o Senhor nos serve, como Deus nos alimenta e como Deus também nos unge com o óleo da alegria e do júbilo também. E Jesus nos diz que o Pai faz tudo isso com os seus. Em Lucas 12, 37, Jesus nos declara: bem-aventurados aqueles servos, as quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Olha que promessa tremenda de Deus para a nossa vida. Mas antes de nós pensarmos um pouco sobre a mesa do Senhor, nós precisamos entender: quem são os nossos inimigos? Quem são os meus inimigos? Quem são os seus inimigos em termos bíblicos? É interessante, no Salmo 23, nós temos dois tipos de inimigos: o próprio demônio e o inimigo humano também. Aqui no Salmo 23, Davi está se referindo aos nossos inimigos do inferno. Eles representam o diabo, todo o seu principado, toda a potestade do inferno, vendo o Senhor nos servindo. E é interessante, segundo Jesus, o nosso inimigo é o diabo. Mateus 13, 39. E quando Davi fala do forte inimigo, no Salmo 18, ele está falando de hordas celestiais que o odeiam devido ao seu caminhar com o Senhor. E nós entendemos isso quando nós andamos com o Senhor, quando nós trilhamos o caminho do Senhor, o nosso inimigo nos odeia. E no Salmo 18, 17, Davi declara isso: livrou-me de forte inimigo, dos quais me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. E é interessante também, porém, muitos dos nossos inimigos, eles não são do inferno. E é interessante, Jesus deixou isso bem claro: eu preciso amar os meus inimigos. Com certeza, Jesus não está falando do diabo, nem das suas hostes, mas do nosso inimigo que está bem do nosso lado também. Jesus está falando sobre pessoas na minha vida e na sua vida que se tornam ferramentas utilizadas por Satanás para trazer infelicidade para cada um de nós. Foram os inimigos humanos que Davi também fez uma grande oração no Salmo 143, versículo 9: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, do homem perverso, pois eu confio no Senhor. E a pessoa pode ter só uns poucos inimigos humanos, mas por se movimentar em um pequeno círculo, ou pode ter uma abundância de inimigos, por ter uma esfera maior de influência. Quanto maior o nosso contato, mais inimigos nós teremos. De qualquer jeito,
Jesus determinou que no nosso coração, se eu resolvi seguir a Jesus, eu vou sofrer resistência tanto dos não crentes, como também dos cristãos carnais dentro da igreja do Senhor. E é isso que o Salmo 23 nos garante, nos promete tudo isso. Além disso, você será marcado como um alvo pelo diabo, pelos espíritos malignos. E nós sabemos que o nosso adversário é acusador. Ele vai nos atacar fisicamente, ele vai nos atacar espiritualmente e vai criar tantas dificuldades para nós. E nós temos que entender essa batalha. E nesse sentido, o banquete sobrenatural de Deus, quando nós estamos vivendo esse momento, ele se torna mais espantoso. Pois as duas classes de inimigo que nós temos, eles vão sentar e eles vão observar o próprio Senhor nos servindo. De um lado, o diabo, e do outro lado, os seus inimigos terrenos, e no meio, o Senhor derramando o óleo da alegria sobre as nossas vidas. Que tremendo isso para nós. E é interessante também que nós podemos imaginar que o nosso inimigo, ele vai se enraivecer, porque ele achava com toda certeza que ele havia derrotado você, ele havia acabado com você. E do lado humano, Deus vai encher de vergonha os seus inimigos humanos. E a palavra de Deus é muito clara com relação a tudo isso. No Salmo 132, versículo 18, vestirei. Irmãos, que coisa tremenda isso aqui. Olha que promessa para nós. Salmo 132, versículo 18. Você que está aqui comigo, você que está nos vendo, Salmo 132, versículo 18. Olha o que Deus irá fazer. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas as coroas sobre a cabeça dele, sobre a sua cabeça, irá resplandecer. Deus está dizendo: os seus inimigos humanos achavam que você estava acabado, mas agora a única coisa que podem fazer e ver com espanto é porque agora eu estou alimentando você, eu estou abençoando a sua vida, porque eu sou o seu pastor. E ao se aprofundar no alimento glorioso à nossa frente, o Senhor se abaixa. Eu fico imaginando Jesus se abaixando, falando ao nosso ouvido: não se preocupe com nenhum desses inimigos, eles não podem fazer coisa alguma contra você. E a gente diz isso bem claro no Salmo 21, versículo 11: embora intentem o mal contra ti e maquinem coisas ardis, isso não vai prevalecer contra a sua vida, porque eu sou o seu pastor. Jesus é o nosso pastor. Em verdade, Deus lhe concede toda a esperança divina, e nós temos que viver assim, nessa esperança divina, e cremos nesse banquete poderoso que Deus está fazendo para nós. E quando nós entendemos tudo isso, no Salmo 27, versículo 6, então a minha cabeça será exaltada sobre os inimigos que estão ao redor de mim, mas agora eu vou oferecer um sacrifício de júbilo no tabernáculo do Senhor. Eu vou cantarei sim louvores ao meu Senhor. Você tem vivido assim? A sua vida, com esse momento que nós estamos vivendo, você tem cantado louvores ao Senhor? Você crê nessa promessa de Deus para a sua vida? O próprio Deus está preparando um grande banquete para cada um de nós, e Deus estende essa mesa a você, não apenas em ocasiões de vitória, mas também em ocasiões de fracasso. Essa mesa não é só um momento de vitória, é quando nós também estamos fracassando. É interessante como a vida proporciona algo para nós. Talvez você tenha um hábito antigo, eu não consegui vencer isso. Talvez você tenha um pecado que você não confessou, e muitas vezes você acaba caindo nele, e você rapidamente se arrepende, você sofre, você entristece pelo seu pecado.
mas aí você olha para si mesmo, coberto de culpa e confusão. Como eu pude deixar acontecer isso de novo na minha vida? Por que eu fui fazer isso de novo? E quando eu tinha que estar na presença de Deus, e muitas vezes quando acontece isso conosco, com certeza já aconteceu comigo, já aconteceu com você também, nós nos sentimos embaraçados, nós nos sentimos envergonhados, e você chega no momento e diz para você mesmo: eu preciso que Deus me dê um tempo para eu resolver isso, eu preciso fazer as pazes com Ele de alguma maneira, eu tenho de provar que não fiz isso de propósito. E aí que entra o nosso acusador. E aí que entra o nosso inimigo. Ele vai atacar você, vai nos atacar como um leão faminto. Ele vai trazer à sua mente todos os versículos referentes ao ódio de Deus com o pecado. Com certeza ele vai lembrar você das advertências bíblicas. Quanto pecar contra a luz, ele vai recordar você do desprazer de Deus com todos os que caíram no Velho Testamento. Aí ele vai cochichar no seu ouvido: veja como Deus levou seu espírito a todos os outros que caíram, e agora você pecou do mesmo jeito. Incredulidade, adultério, fornicação, roubo, você caiu do mesmo jeito. Ele removeu o Espírito Santo de sua vida. Olha o que nós vamos escutar até dos nossos inimigos humanos também: você é falso, você é hipócrita, e você não pratica nem aquilo que você prega, nem aquilo que você canta. E nós vamos escutar isso. E no dia do juízo, olha o que ele vai dizer ainda: as suas próprias palavras vão condenar você. E é interessante, irmãos, o nosso inimigo, o diabo, ele nunca sabe o resultado do fracasso de um cristão. Ele não sabe como você vai reagir depois de fracassar, ou como Deus vai responder ao seu pecado. Na verdade, o maior medo de Satanás é que você corra direto para a misericórdia e perdão de Deus. Esse é o maior medo que ele tem. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, mas o medo do nosso inimigo, ele vai correr direto para a misericórdia de Deus. Ele vai correr para o perdão de Deus. E o que o nosso inimigo vai começar a fazer? Ele faz o impossível para que você não compreenda as promessas da aliança. Ele quer levar você de volta para a lei. Lembra daquilo? Olha a sua consciência. Olha o que o pastor falou. Olha o regimento da igreja. Olha o estatuto da igreja. É interessante também como ele quer nos ver afundado no nosso sofrimento, tentando remover da nossa vida o nosso encontro com Jesus, o nosso descansar no poder que é no nome de Jesus. E é interessante que Deus quer de nós é um coração arrependido. Quando você acha que você merece sua ira e punição, quando você chega no momento: eu não mereço isso, aí Deus chega para você e convida: preparei um banquete para você. Preparei um banquete para você. Está na hora de seus inimigos observar o que eu vou fazer para você. Porque você entendeu que você precisa de mim. E aí você vai alimentar dessa mesa. E é assim que Deus trata os seus filhos que se arrependem. É assim que Deus nos trata. E como a palavra de Deus é poderosa. E é interessante. Vamos imaginar o nosso contexto. Imaginem um líder da igreja, um homem fervoroso da igreja, que ora diariamente, busca a palavra de Deus. Ele honra a esposa, é um pai amoroso. Todas as suas antigas transgressões deste homem agora estão sob o sangue de Cristo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aquele temperamento terrível que ele tinha foi conquistado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E agora esse homem bom, consciente, respeitador, esse homem agora se move na sabedoria de Deus. Ele vive nos caminhos do Senhor. Mas um dia, o inimigo outra vez o ataca com um furacão. E como ele vem com um furacão nas nossas vidas? Esse homem tem um dia terrível.
Oh, dia terrível para aquele homem, para esse homem de Deus, esse homem de oração. E quando ele sai do seu trabalho, sua mente recebe um grande ataque. Ele tenta orar, ao dirigir para a sua casa, pensando: Senhor, o que eu quero agora, neste momento, é chegar em casa. Eu quero me esticar na poltrona, Senhor, porque esse dia terrível que foi na minha vida, acabou. Eu não quero isso mais. Eu quero descansar hoje na minha casa, Senhor. Com certeza já aconteceu isso com você. Enquanto isso também, está lá a sua esposa, com um dia terrível. Tudo deu errado. Ela não conseguiu segurar as crianças, imagina hoje também, né? Segurar a criança, está terrível, né? Ela não conseguiu também, deu tudo errado. Ela está tensa, ela está cansada. Aguarda que o esposo chegue. Deu um jeito naqueles filhos incontroláveis. E eu lembro quando eu era pequeno, né? Minha mãe só falava isso: quando seu pai chegar, você apanha. Acho que vocês já viveram isso também, né? Quando o pai da gente chegava cansado, estressado, ele tinha que dar uma surra na gente também, né? Que dia era aquele para aquele homem? Então, assim, esse homem já perturbado entra pela porta. A esposa corre até ele e começa a descarregar toda aquela situação daquele dia. Ele também fica aturdido, ele fica atordoado com o que houve. Contudo, lhe diz que não quer saber: eu não quero ouvir isso. E aquela mulher fica mais frustrada. Eles começam a discutir e logo estoura a bomba dentro de casa. Você já viveu isso? Em um segundo, eles estão gritando, eles estão se insultando, eles estão se agredindo, trocam palavras feias para ferir e até machucar um outro. Aí, sem mais nem menos, o homem tem um estalo. Despeja um monte de palavras cheias de raiva, incluindo talvez até um palavrão. A esposa dá um passo atrás, chocada, e grita: é assim que um homem de Deus fala com a esposa? É assim que o líder da igreja, o homem que todo mundo acha santo, está tratando a sua esposa? Que falsidade! E cheio de raiva, o homem se vira, bate a porta e, contudo, ele se sente abalado, ferido e com a alma coberta de vergonha e também de um grande pesar. Em seu interior, ele começa a desabafar: ó Deus, de onde veio tudo isso? Como eu pude fazer tudo isso? Como meu coração é corrupto? Como eu descarreguei todas as minhas decepções do meu dia em cima da minha família? E é interessante que quando nós pensamos nisso, até o cristão mais santo, ele é surpreendido por coisas, por situações inesperadas como essa. E às vezes isso acontece assim que nós acabamos de conquistar uma grande vitória no Senhor. Nós fazemos tudo isso. Como Adão, nós queremos nos esconder de Deus. Nós achamos que Deus está zangado conosco e que Satanás conseguiu uma cabeça de ponte em nossas vidas. Aí, confusos, nós caímos no padrão de Romanos capítulo 7. O que detesto fazer eu faço, mas o que eu espero fazer, eu não consigo realizar. E de repente nós começamos a pensar: como vou pensar em ministrar a alguém sendo tão mal? Ó Deus, quanto tempo vai levar para eu tirar essa sujeira das minhas mãos e me sentir um santo novamente? E é neste instante que o Senhor Jesus nos acena para nós: venha para a festa, venha para o banquete. Você não precisa ficar afastado de mim. Sente aqui agora. Começa a experimentar a minha misericórdia. É interessante que a primeira coisa que é servida para nós é a misericórdia de Deus. Nós sabemos que se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Eu quero que você se banqueteie na minha mesa, na presença dos seus inimigos. Você tem vivido isso? Você tem procurado uma vida cristã assim? E qual é a atitude de Deus para com seus filhos quando são alcançados pelo pecado? Qual é a atitude de Deus para conosco? E Jesus responde essa pergunta de uma maneira muito clara. A parábola do filho pródigo, aquele jovem desertor, ele foi vencido pelo pecado. Ele gastou
todos os seus recursos, com a luxúria, com a sua vaidade. E ele acabou de uma maneira tremenda na escravidão. Ele teve de comer alimento dos porcos, talvez, e com certeza ele pensou: eu pequei tanto nessa vida, que nunca poderei ser aceito pelo meu pai como antes. É claro que ele tem de pagar por isso, de algum modo. O medo do filho pródigo impedia que ele voltasse para a casa do pai. Contudo, em verdade, seu pai jamais ficou zangado com ele. Este homem piedoso, simplesmente o que ele desejava: eu quero o meu filho de volta. Eu quero o retorno do meu filho. E finalmente, quando aquele filho estava no mais profundo do desespero, sentindo o impacto total do seu fracasso, ele pensou na abundância que havia na casa do pai. E desesperado, ele voltou para casa. E qual foi a resposta do pai? É interessante que nós fazemos esse paralelo da parábola do filho pródigo com o Salmo 23, versículo 5. O pai correu para encontrar o seu filho. O pai o abraçou, o pai o beijou, o pai o perdoou e o pai não fez pergunta nenhuma. E a palavra de Deus nos diz em Lucas 15, 22, 23... Mas o pai disse aos seus servos: vamos fazer um banquete, porque meu filho voltou. Vamos fazer um banquete. Vamos servir o melhor. Vamos matar o melhor que nós temos, porque o meu filho voltou. E aqui nós podemos ver nas próprias palavras de Jesus a atitude do nosso Pai Celestial para com seus filhos. Imediatamente após nós caímos, nosso Senhor, quando nós nos arrependemos, o nosso Senhor nos leva a um banquete e Ele nos unge com o óleo da alegria. Misericórdia, primeiro prato que é servido para nós, depois vem a alegria no Senhor. E é interessante que a alegria no Senhor é a nossa força. Veja Deus olhando, como Deus olha o nosso coração, e no exato momento, talvez nessa noite tem tanta gente clamando pelo perdão. Deus me perdoa, olha o que eu fiz. E é nesse momento, Ele nos prepara uma mesa. E Ele nos diz para nós: meu filho, não fuja de mim. Não vá para a lama daquele chiqueiro do diabo, ouvindo suas mentiras. Eu te amo. Então venha agora. Venha para esse banquete que eu preparei para você. E é interessante que Deus começa a nos servir. E logo vem aquele prato maravilhoso, aquele banquete espiritual, que é o perdão de Deus para as nossas vidas, o perdão imediato, o perdão incondicional. E João declara isso para nós de uma maneira tremenda, em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Assim que nós arrependemos, Deus encerra a questão do nosso pecado. Ele retira de nós todas as acusações e lança totalmente fora da nossa vista todas as nossas transgressões. E mais, Ele não quer mais ouvir sobre o nosso pecado. Deus não quer ouvir sobre o pecado que você pediu perdão. E é interessante que nós podemos ouvir Deus dizendo para nós: para mim já está tudo acabado. Eu quero que fique acabado para você também. Enterrei tudo isso. Venha se alegrar na minha salvação. Venha se alegrar na minha misericórdia. Venha se alegrar na minha graça. Alegre-se com tudo que eu preparei para você. Como a vida cristã é assim, uma vez que nós recebemos o perdão do Pai, Ele convida para para esse grande banquete, todos os dias da nossa vida. E o que tem nesse banquete também, pastor? Vem a graça de Deus, vem a misericórdia de Deus, vem a bondade de Deus, vem a ternura de Deus, vem a compaixão de Deus, vem o amor do qual nós não somos dignos, vem a paz de Deus, vem o descanso de Deus, vem a alegria de Deus, vem a felicidade para nós, vem fontes renovadoras da ação do Espírito Santo de Deus
na nossa vida. E o que nós podemos definir? Como experimentar a glória de Deus? Salmo 86, versículo 5. Deus nos convida para festejarmos a sua misericórdia e a sua graça. E o Salmo 86, versículo 5 nos diz o seguinte: Tu, ó Senhor, és bom. Deus é bom. O tempo todo a gente canta, né? O tempo todo Deus é bom. Deus é bom e pronto a perdoar e abundante em amor para todos aqueles que o invocam. É interessante quando nós entendemos tudo isso. Que banquete tremendo que Deus preparou para cada um de nós. E é interessante também quando nós pensamos tudo isso. O salmista declara: pois grande é o teu amor, Senhor, para comigo. O Senhor livrou a minha alma das profundezas da sepultura. É interessante, irmãos. Eu sei como é ficar esperando cair sobre mim o julgamento de Deus, depois de ter falhado. Eu fico pensando, você também já pensou nisso? Será que serei atacado no corpo? Será que um dos meus filhos vai sofrer? Será que a minha mulher, a minha esposa, vai ficar doente? Deus, onde o Senhor vai me ferir por causa daquilo que eu fiz? Onde o Senhor vai me ferir? Porém, imediatamente, o Senhor prepara um grande banquete para mim na presença dos meus inimigos. E é interessante, quem são os nossos inimigos nesse caso então? São os recursos diabólicos do diabo. É o medo, a depressão, a confusão, a ansiedade e as mentiras satânicas que nós escutamos. Então me arrependo rapidamente. Eu me aproprio, tomo posse das promessas, da aliança vinda de Deus e lembro a mim mesmo, Isaías, você não precisa chorar para provar que está triste. Você só precisa confessar, se arrepender e permanecer firme na palavra do Pai. E eu ouço Deus dizendo novamente: vá para o banquete. Vá para o banquete e comece a se alegrar na presença dos meus inimigos. Então eu tomo posse daquela mesa oferecida pelo Senhor e o meu pastor, que é Jesus, que nada vai deixar faltar, ele vai me servir. Irmãos, como esse Salmo 23, a profundidade dele para nós é intensa. E eu fico me alimentando da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da amorosa e da grande bondade de Deus. E aí eu vou entender tudo isso. E agora ele faz a minha vida deitar em águas tranquilas. Ele começa a me mostrar tudo acerca do seu amor. E como nós precisamos entender a profundidade desse amor de Deus, e eu começo a sentir a graça de Deus envolvendo a minha alma, e lágrimas de alegria, levando a minha culpa, lágrimas de alegria, levando os meus medos, lágrimas de alegria, levando a minha ansiedade, lágrimas de alegria, levando o medo do futuro, que está se abrindo para cada um de nós. E enquanto essa incrível bênção de Deus acontece, os meus inimigos são forçados a ficar assentados, a observar completamente derrotados. E finalmente eu ouço eles dizendo: ele descobriu o segredo. Nós escutamos o nosso inimigo falando para nós: ele descobriu o segredo. E o grande segredo é confiar nas promessas de Deus. Esse é o segredo. Você confia nas promessas de Deus? Você tem vivido assim? A sua vida condiz com tudo isso? E é interessante também que o Salmo 23 cobre esses dois tipos de inimigo que nós temos: o demônio e os humanos. E o Senhor deseja que que esse banquete nós sentemos diante dos nossos inimigos humanos também, pessoas que se tornaram ferramentas de Satanás para tirar a nossa alegria. Querido santo, querido irmão, Jesus lhe está chamando para que você possa
para que você possa participar desse banquete na presença dos seus inimigos. Ele está lembrando que até na pior das situações que você está passando hoje, você pode correr para a promessa da aliança da parte de Deus. Nenhuma arma prosperará contra ti. Seu pai, nosso pai, já está preparando uma mesa de compaixão para você, e Deus quer nos encher da sua graça. E é interessante que nós cantávamos: a tua graça é melhor que a vida. E é por isso, Senhor, que as minhas mãos eu quero levantar ao Senhor. Mas é interessante também, como o ser humano é terrível, é possível também perder essa mesa preparada. Muitos já se perderam essa mesa. Como é isso, pastor? É interessante, quando a nação de Israel saiu do Egito, o povo perdeu todos os banquetes que Deus havia preparado para eles. É interessante, após a libertação, Deus ordenou que guardassem a festa dos pães asmos todos os anos na terra prometida. O que isso significa? Que por 6 dias deveriam comer pães não fermentados, e no 7º dia deveriam fazer um banquete. Deus planejou muitos banquetes para a nação de Israel, grandes festas para que a nação de Israel se alegrasse no Senhor, desfrutasse da presença de Deus, recebesse a unção de Deus. As suas mesas estariam cheias de leite, de mel, de óleo, de uvas, de grãos, de carne. E uma dessas celebrações deveria ser a festa da primícia dos frutos. Deuteronômio 26, versículo 11: e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e a tua família. O Senhor está dizendo ao seu povo: eu quero que se alegrem por tudo que lhes tenho dado. E é a ocasião agora para vocês rirem, para vocês cantarem, para vocês recordarem. E é interessante também que Moisés instruiu todos os líderes para celebrar mais uma festa, momento de se alegrar, da Páscoa. E esta Páscoa foi preparada para ensinar os filhos o que Deus tinha feito. Está lá em Êxodo 13, versículo 8, né? Bem claro. Isso é por causa da Páscoa. Fiz tudo isso por causa da saída de vocês do Egito. Todo pai deveria dizer ao filho. Irmãos, olha que coisa interessante para nós hoje, para o contexto que nós estamos vivendo hoje, para o contexto da nossa vizinhança, para o contexto do seu trabalho. Todo pai deveria dizer ao seu filho: esta festa é para você comemorar a nossa libertação. É momento de celebrar a libertação. Estamos nos alegrando porque Deus nos tirou do Egito. Em cada festa, o Senhor dizia: alegre-se, meu povo. E todas as festas tinham um grande propósito de serem comemorações curativas da libertação de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, somente uma festa foi observada, que foi aquela lá no deserto, quando eles começaram a dançar em volta daquele bezerro de ouro. E com certeza não foi isso que Deus planejou. Não foi isso que Deus planejou para cada um de nós, mas devido ao pecado de Israel, eles permaneceram no deserto. E os seus únicos recursos eram o maná, que Deus mandava do céu, e uma pequena quantidade, talvez de alguma coisa, que eles trouxeram do Egito. Você pode imaginar o que uma criança, isso é para você, pai, para sua família, o que uma criança poderia ter pensado naquela festa que Israel comemorou. Eles tinham ouvido e vivido a vida toda como um maná de manhã, à tarde, de noite, e agora, para comemorar o banquete, ele vê os pais, ele os vê servindo mais maná. Então ele pergunta: pai, essa festa, isso aqui que a gente está vivendo hoje, é para comemorar o quê? Isso que nós estamos passando agora, Deus manda a gente se alegrar. Comemorar o quê?
E o pai responde: meu filho, é a festa dos pães. Estamos celebrando a nossa libertação. Nós estamos nos alegrando pela liberdade que Deus nos deu. E aquele menino fica confuso. Se alegrar pela libertação? Sendo que a única coisa que eu estou escutando hoje é murmuração, reclamação, incredulidade, medo. Isto é a libertação que nós estamos comemorando? Incerteza, isso é libertação? É isso que nós estamos comemorando? A criança fica confusa. Libertação de quê? Dentro da nossa casa. Tem murmuração, reclamação, medo, ansiedade, não tem dinheiro, não tem aquilo, olha, o emprego se foi. Comemorar o quê? Sendo que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar, e tem um banquete especial para cada um de nós. E muitas vezes, pai, aquela criança já vi tanto ídolo dentro do seu coração. E Paulo dá uma listinha do que é idolatria, está lá em Colossenses capítulo 3, incredulidade, avareza. Paulo dá uma lista tremenda do que é pecado. Como? Comemorar o quê? O Senhor acha que isso é a libertação que nós estamos vivendo hoje? Medo é a libertação que nós estamos vivendo hoje? Irmãos, como tem povo de Deus com medo de ir para o céu? E a gente cantava antes dessa pandemia que a gente quer ir para o céu, agora ninguém quer mais ir para o céu. Lógico que a gente tem que se prevenir, é claro, né? Mas como, gente, os povos da igreja com medo de morrer, isso é libertação? É isso? E os seus filhos estão vendo tudo isso. A sua incerteza, o medo do futuro, isso é que é libertação? É isso que é o seu Jesus? Essa incerteza que você está vivendo? E miseravelmente, Israel falhou em não observar esse grande banquete do Senhor. Em Hebreus 3, versículo 19, nos diz o seguinte: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eu fico imaginando, hoje, quantos jovens da nossa geração estão nos olhando para a igreja. Eles ficam dizendo: isso aí que vocês chamam de libertação, não tem alegria, só tem tumulto, só tem briga, só tem medo dentro da nossa casa. Isso é libertação? Talvez muitos dizem: nossa casa está parecendo um velório. Você está tendo talvez até uma vida de estagnação espiritual. E como é momento de nós consertarmos a nossa vida com Deus? Será que você nunca disse para si mesmo: eu sei que Jesus me salvou, eu fui transformado, então por que eu não estou desfrutando desse banquete? Onde está a minha unção com óleo da alegria? Onde está? Se eu não estou vivendo tudo isso, se eu não estou nesse banquete que Deus me preparou. E a palavra de Deus é muito clara. Você precisa, nesse momento, dar um passo de fé. Dar um passo de fé. Não vacile nas promessas de Deus para você. Tome posse das promessas de Deus. E você tem que estar convencido de que tudo que Deus prometeu, Ele é capaz de executar na nossa vida. Tudo que Deus prometeu aqui na sua palavra, Ele vai executar na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, Ele responde unicamente através da nossa fé. Ele não responde ao seu mar de lágrimas ou às suas promessas de todo dia eu vou melhorar. Isso faz parte, com certeza, do nosso arrependimento. Mas só a fé produz a resposta de Deus. A fé nos leva a agir. A fé traz para nós a vida abundante que há em Cristo Jesus e a glória de Deus para dentro de nós. Então, o que eu tenho que fazer então, pastor? Eu preciso aceitar o amor e o perdão de Deus. Porque você tem direito ao banquete. Quando você aceita o amor de Deus, você tem direito a esse banquete e essa grande festa. E ninguém
vai poder roubar alegria no seu coração. Eu preciso somente crer na palavra de Deus e permitir que Ele se assente comigo nesse grande banquete que Ele preparou para cada um de nós. E que Deus assim nos abençoe. Eu gostaria de orar por você. Talvez você está longe dessa mesa. Longe dessa mesa. Longe. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Só o nome de Jesus tem esse poder para nos conduzir. Só o nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, enquanto nosso ministério de música está cantando ao Senhor, que você pensasse como está a sua vida. Senhor, eu quero ir para esse banquete logo. Lá tem perdão, lá tem a graça de Deus, lá tem a misericórdia de Deus, lá tem o amor de Deus, e o próprio Jesus te servindo isso. E Ele já fez tudo isso lá na cruz do Calvário por você. Basta você entregar a sua vida a Jesus, entregar seu medo ao Senhor, a sua ansiedade ao Senhor, e Jesus irá fazer uma grande obra na sua vida. Só de ouvir a voz de Jesus, hein? não sei como está a sua vida, mas o convite de Jesus continua. Eu quero preparar uma mesa para você. E nesse banquete eu quero te servir. Todas as suas feridas serão curadas. O seu medo será retirado. Mas para que você se assente nesse banquete,
Eu quero fazer uma troca com você. Se você me der seu medo, eu quero te dar certeza. Se você está inseguro, eu quero te dar segurança. E se a gente pensar bem, é uma troca até injusta, né? Jesus vai tirar tudo de ruim de nós e vai nos dar o melhor. Esse é o banquete que Ele está preparando para você. Eu não sei como está a sua vida, mas é um grande momento nós orarmos ao Senhor e pedir por Ele, que Ele faça essa troca com a gente. Eu quero sentar nesse banquete também. E quando nós entregamos tudo isso nas mãos de Jesus, Ele ainda derrama a unção da alegria sobre cada um de nós. Vamos orar? Amém, amém, que bom, amém. Mais alguém? Pastor, eu quero isso também. Amém, amém. Isso é bom demais. Um dia eu fiz isso. Até hoje faço. Eu troco o meu medo pela certeza em Jesus. Troco a minha tristeza pela alegria em Jesus. Que coisa boa é viver assim. Como é bom sentar nesse banquete espiritual. Vamos orar? Fale para o Senhor: Senhor, eu quero fazer uma troca com o Senhor nessa noite. Quero trocar. Eu quero trocar. Fale isso para o Senhor. O que você quer trocar com Ele? Senhor, eu estou com medo, me dá segurança. Senhor, eu estou triste, mas eu quero trocar pela alegria nesse banquete. Senhor, eu estou tão revoltado com a situação que eu estou vivendo. Deus vai te dar certeza, porque Ele é seu pastor e nada vai te faltar. Coisa tremenda isso. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós só temos que agradecer ao Senhor. Deus, como a tua misericórdia ela nos alcança. E o Senhor mesmo declarou. Paulo deixou bem claro que o amor de Cristo ele nos constrange, ó Deus, porque nós somos falhos, nós somos infiéis. E ó Deus, muito obrigado, porque um dia eu aceitei esse convite de sentar nesse grande banquete que o Senhor preparou para mim. Meu Pai, eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque eu não sou digno disso, Senhor. Meu Deus, é tão bom quando a gente entende isso, que o Senhor tira tantas coisas ruins de nós e nos dá tanta certeza na nossa caminhada, Senhor. E a nossa situação, num momento como esse, é de nós nos alegrarmos com o Senhor. Nos alegrarmos com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque um dia eu te conheci de verdade. O Senhor me libertou. Ó Deus, só tenho que agradecer por tudo isso, ó Deus. E agradecer também, Senhor, porque essa boa obra que o Senhor começou na minha vida, ela não terminou ainda, Senhor. Eu estou nesse processo também, ó Deus. Eu quero continuar caminhando com o Senhor, até quando o Senhor me chamar, ou o Senhor vier nos buscar também, Senhor. Ó Deus, nos prepare para esse encontro. E tenha misericórdia de nós, enquanto nós estivermos aqui, Senhor. Ó Deus, quando nós olhamos para tantas coisas que nós fizemos, mas quando a gente olha para Jesus, Pai, nós lembramos da Tua misericórdia de nós estarmos aqui. Ó Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos convence, a Tua palavra nos molda, a Tua palavra também faz com que nós acertemos a nossa vida com o Senhor. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. É horrível chorar, né? Mas a palavra de Deus faz isso com a gente mesmo, né? Com essa troca que Deus faz com a gente. Queria agradecer a você que está aqui conosco no nosso templo, você que está nos vendo também na sua casa. Esperamos que essa palavra tenha entrado no seu coração. E vá para esse banquete. Vá para esse banquete que Jesus está nos oferecendo nesta noite. Porque a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria em Jesus, ela produz coisas tremendas em nós. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. Salmo 37, versículo 5. E Ele irá satisfazer todos os desejos do teu coração. Que possamos ter uma semana assim, nesse grande banquete que Deus preparou para cada um de nós. E que Deus assim nos abençoe. Amém.